Videoaula número 12 de agenciamento marítimo. Bom, o setor de operações, é o setor que possui maior interação, direta com carga, com porto, com o pessoal do navio, tripulação, com os operadores portuários também e as autoridades, tanto autoridade portuária como autoridade marítima também. Além de ter essa responsabilidade de coordenar em tempo adequado as atividades realizadas pelos prestadores de serviços, quer dizer, os amarradores, rebocadores, práticos, etc., envolvidos na manobra da escala portuária, tanto da atracação, desatracação, fundeio, suspender. Os funcionários desse setor, setor de operações, devem ser muito bem preparados. Então, normalmente são funcionários da agência com maior tempo, já passaram por outros setores da agência, tem um grande networking, experiência, porque eles enfrentam situações de muita pressão, nessas operações de carga e descarga do navio, ou mesmo com a tripulação, com o próprio navio em reparos, e tem que ser capazes de ter autonomia para resolver com a maior rapidez possível, qualquer problema que venha aparecer, com o navio, com a tripulação, carga, descarga, e sem qualquer equívoco, que os equívocos geram prejuízo para o navio e para a carga, logo para o armador e, consequentemente, para a própria agência, porque quem os contrata, são aqueles que vão ter que pagar por esses erros, o expediente desse setor de documentação, ou de operações, quer dizer, é um expediente que não obedece ao horário normal de trabalho. Então, o pessoal que trabalha no setor de operações trabalha 24 horas por dia, porque os portos não param, eles operam 24 horas por dia, 7 horas por semana, é o chamado SHINK, Sunday Holiday Included. Quer dizer, domingos e feriados inclusos. Então, não tem que dizer, hoje é domingo, hoje é feriado, não vou trabalhar. O porto não para, tá? O navio pode atracar e operar a qualquer hora do dia e qualquer dia. Então, é claro que há um revezamento entre esses agentes, mas o pessoal de operações normalmente está sempre ligado no navio, está sempre atendendo, porque aquele primeiro contato que ele fez com o comandante, com o imediato, com oficiais do navio, o fazem credenciados a responder qualquer questionamento desses, enquanto o navio está atracado. Além de interagir, internamente na agência com outros setores, o setor de documentação, o setor de containers, setor comercial, como já vimos, e outros setores como de custeio, que a gente vai ver posteriormente. Porque lida diretamente com muitos prestadores de serviço, praticagem, amarradores, rebocadores, várias pessoas que a gente já vai ver. E alguns cuja atuação é obrigatória, praticagem, rebocadores, amarradores. Interage também com os exportadores, importadores, trabalhadores ligados ao porto, quer dizer, a capatazia, autoridades, tanto portuária como marítima, além da própria tripulação do navio. Então, ele tem que possuir tato, tem que ter um bom dinamismo, tem que ter firmeza para resolver as situações, porque às vezes precisa de um posicionamento mais firme do agente, para aquele problema ser resolvido, Deve buscar sempre manter a escala do navio sem atraso, porque atraso é prejuízo, Então, tudo dentro do prazo previsto pelo cliente e sempre tentar se antecipar às informações e soluções. Então, se ele verifica que aquilo ali pode dar errado, ele tem que ter alternativas para, se acontecer, ele já está preparado para resolver o problema. Bom, as principais funções do setor de operações, Então, PDA e dados gerais do porto, No momento que o armador entra em negociação de frete marítimo, ele recebe um angariamento de carga e tal, e com determinado afretador, isso aí mais nos tramps, que é um navio todo com um afretador só, seja para uma viagem, nesse caso,
ou para um contrato de afretamento, quer dizer, um COA, né? Contract of Affreightment. Isso aí é mais ligado aos liners, né? Porque vai estar sempre naquela escala, vai ser sempre aquela agência cuidando daquela escala regular do navio, né? Então, há informações indispensáveis para o cálculo dessa estadia do navio, né? O planejamento dessa viagem marítima, né? Então, os principais são a própria PDA, né? Que é a Proforma Disbursement Account, né? Que a gente vai ver no setor de custeio, né? Que ele que é o responsável por preparar essa, claro, com a ajuda do setor de operações, né? Essa estimativa de custos portuários, né? A PDA. Restrições e características físicas do porto. Então, essa é essencial, o setor de operações conhecer todas as restrições e as características físicas do porto. Ele não pode ter dúvidas sobre que tipo de navio, aonde pode atracar, o calado, loa do navio, o comprimento, né? A boca máxima, restrições de manobra, onde pode fundear em caso de emergência, tudo isso ele tem que estar na ponta da língua, né? Prancha de carregamento ou descarga, né? Para os liners se refere aos portainers, né? E o volume de container que é movimentado por hora. Então é a característica daquele terminal. Consegue tantos containers por hora. Quer dizer, a eficiência, a eficácia daqueles operadores de portainer fazem com que um terminal seja escolhido em relação a outro, né? Congestionamento do porto também tem que ser sabido, né? Se a fila para atracação está muito grande, né? Se houve algum problema. E também tem que prover os recursos para abastecimento de óleo, água, né? Então tem que fazer o bunker, né? Reabastecimento dos navios, que pode ser feito com o navio atracado, com o navio fundeado, às vezes só para isso, né? Quando não tem carga nem descarga para fazer. É mais barato você fundear o navio, né? Colocar a âncora nele num lugar específico e fazer o bunker, né? O abastecimento de combustível com o navio fundeado. Isso é mais barato do que atracar o navio para fazer isso. Bom, esses armadores estabelecem contratos, né, com os terminais e com garantia de atracação na chegada, né? Então, que o navio vai passar naquele dia, naquele horário, durante toda a semana, né? Isso é mais para o liner, né? E determina o limite de horas após a chegada que esse navio começa a carregar ou descarregar, né? Dentro de uma janela de dias da semana. Então, precisa desse planejamento. Bom, com esses dados, né, precisam ser respondidos pela agência marítima com uma celeridade máxima, né, o armador vai calcular a permanência daquele navio no porto e todos os custos envolvidos com essa escala, né, para não oferecer frete marítimo sem estar condizente com os custos dele. Então, isso tudo é refletido no preparo da PDA, né, a Proforma Disbursement Account, né, que é, ou Proforma só, né, que normalmente é feita pelo setor de custeio, mas conta com grande cooperação dos agentes marítimos do setor de operações, porque eles conhecem muito bem o porto, né, todas as características. Bom, é fundamental que o setor de operações acompanhe as despesas mencionadas na PDA, porque ele vai viver a PDA, ele vai viver a atracação do navio, a carga, descarga, né? Então ele vai acompanhar a PDA. Então tudo que tiver alteração na PDA ele vai fazer, para que o armador fique sabendo das alterações de custo da estada daquele navio. Essas alterações são realizadas em conformidade com o previsto, com o estimado, né? Porque pode haver muitas variações, né, que devem ser informadas rapidamente ao armador, com as explicações devidas, né, junto com solicitação de adicional de fundos. Quer dizer, se o navio vai atrasar para carregar toda a carga de soja, de milho, aquilo ali vai implicar num tempo maior no porto. Então, aquela PDA que previa 3 dias de atracação do navio para embarque da soja, o navio vai ficar 4 dias, então, quer dizer, vai ficar mais caro. Então, tem que assegurar que no momento da saída do navio do porto, a agência marítima esteja coberta financeiramente, que vai receber aquela diferença em relação às despesas realizadas pelo navio e a tripulação. Quer dizer, há uma previsão de gastos, a PDA,
essa PDA é acompanhada e alterada enquanto o navio está no porto, e quando ele sai, isso tem que estar bem explicado para o armador, para que ele possa pagar essa diferença para a agência não ficar no prejuízo. Outra coisa que o setor de operações tem que ficar bem controlado é o line-up, né? O que é o line-up? É a lista de navios programados, é uma fila de navios, né? Para um porto ou terminal. Ordena os navios por sequência de chegada, atracação, saída. Então, essa fila no porto ou terminal é muito importante, né? Esses dados do line-up devem ser organizados com navios já atracados, navios que chegaram no porto e aguardam por um ancoradouro, né? Uma vaga no cais, e os navios a chegar ainda, né? Basicamente, o que consta dessa line-up, né? O ETA, que é Estimate Time of Arrival, quer dizer, o dia e hora prevista desse navio chegar. O Estimate Time on Berth, quer dizer, o tempo estimado que o navio vai ficar atracado naquele berço, né? Operando, carregando ou descarregando. E a ETD, quer dizer, Estimate Time of Departure, quer dizer, então qual é a data estimada, a data estimada da saída daquele navio, né? A quantidade de carga, as circunstâncias, o nome do afretador, porto de origem, destino, tem várias coisas que tem que constar dessa line-up. Então a agência marítima envia o line-up diariamente para o armador ou afretador, ou envia ou atualiza o sistema informatizado que já existem hoje em dia, né? Conciliando a mensagem de Daily Prospect do navio, né? Um CITREP que é dado, né? Uma informação, um relatório de situação, que além desse ETA, ETB e ETD, também traz informações de previsões climáticas, né? Quando é o caso dos Trumps embarcando granéis, né? Que deve ser interrompido caso chova, alguma coisa assim, né? E dados sobre o porto e outros pontos relevantes, como greve, dificuldade de acesso, acidentes, né? Esses line-ups podem ser carregados com informações tanto vindo de sites da praticagem, né, como a gente vê aqui a praticagem do Rio, né? Então, no site da praticagem tem esse line-up, como também dos sites das autoridades portuárias, né, como a Docas daqui do Rio, né, a Autoridade Portuária do Rio, também tem um site no Porto do Rio, né, programação de navios esperados. Então, o agente pode ter acesso a essa previsão da chegada dos navios em sites como este. Ou, no caso, quando os sistemas de controle de navios esteja implantado em todos os portos brasileiros. Bom, a prontidão de carga também é muito importante, né? Que no caso dos liners, espera que o setor de operações esteja ciente sobre a quantidade de containers confirmados, né? Para embarque, a lista de descarga. E essa atividade, o departamento comercial, né? Que trabalha com essa parte de containers, ou mesmo do departamento de container, gerando esses dados finais, né? Diferentemente dos Trumps, né, os questionamentos dos armadores sobre prontidão de carga são feitos diretamente ao setor de operações, né? Então, a soja, o milho está embarcado, desembarcado. Por isso, deve haver interação constante com embarcadores para verificar se os preparativos de operações da carga ou mesmo de descarga estão ocorrendo de forma que não ocasionarão problemas, né? No caso de container, a posse dessas informações da carga fechada do booking list, né, e dos contêineres já retirados do depô pelos embarcadores, o setor de operações vai receber do armador o plano de carga, né? Como é que isso aí vai ser repassado ao operador portuário para que ele arrume os contêineres de acordo com o plano de carga para poder facilitar o trabalho dos operadores de portainer, né? Coordenando essa prontidão dessa carga para programar a atracação do navio, né? Também você não pode botar os contêineres lá com muita antecedência, porque o pátio desses operadores portuários normalmente não são muito grandes.
O BL original para descarga do navio, né, é uma outra coisa importante, né, porque, exceto, né, quando a gente está trabalhando com container, a agência marítima realiza o contato com os importadores para que receba esse BL original, né, da onde vem o navio, preferencialmente com um endosso do importador no documento, quer dizer, o frete pago, né, para que esse seja apresentado ao comandante assim que o navio atracar. Então apresenta o BL original, né, assegurando que o importador ou representante dele pagou o BL, ou então o próprio representante esteja lá presente no momento da atracação, em posse desse BL já certificado o pagamento, né? Para que apresente ao comandante, porque se não for assim, né, caso contrário, o comandante tem direito de não autorizar o início da descarga, porque não tem evidência de que o importador cumpriu, né, com todas as obrigações junto ao vendedor da mercadoria, né? Pagou o frete, está tudo direitinho, e o banco também, né? De forma que o BL original não chegou às mãos até aquele momento, então o comandante pode simplesmente dizer que não vai desembarcar aquele material. Bom, alguns certificados estatutários e obrigatórios do navio também, quer dizer, então o setor de operações, assim que receber a nomeação do armador como sendo o agente, né, do armador, ele deve solicitar ao comandante do navio, né, ou setor lá de operações da companhia, informações sobre as datas de validade dos certificados estatutários dessa embarcação, né, e avaliar, né, se tem algum para vencer e, caso tenha algum para vencer, deve providenciar a realização dessas vistorias para que sejam realizadas enquanto eles estiverem no porto. Por quê? É, através de cópias dos PSCs, né, Port State Control, que são inspeções feitas pelas autoridades marítimas dos diversos países, se tiver alguma coisa realizada um port state, né? Normalmente se chama port state, essas vistorias, forem realizadas em algum porto e tem alguma deficiência, elas devem ser notificadas, porque esses certificados não podem vencer. Porque aí, se acontecer um Port State Control, né, ou uma inspeção Port State no porto daquele agente, isso pode fazer com que o navio seja retido no porto. Isso é um prejuízo que o armador não quer para ele. Bom, os navios também possuem uma série desses certificados de segurança de navegação, né, para uma navegação segura e livre trânsito nas águas do mundo, né? Então, o navio deve estar de posse desses certificados, né? E se algum tiver com validade expirada ou a expirar, ele deve providenciar para que esses certificados possam ser mandados, tá? Então, em decorrência disso, pode haver riscos, né, de multas, de retenção. Então, várias coisas desse tipo podem acontecer, tá? Então, o navio pode ficar até off-hire, quer dizer, fora de aluguel. E todas as despesas, tempo que o navio vai ficar, ficam sob responsabilidade única do armador. O navio, desde a construção até a baixa dele, né, virar sucata, é acompanhado por vários certificados, né, que asseguram a boa condição daquele navio. A IMO estabelece, através de processos de certificação, essas regras balizadoras de construção, operação, manutenção dos navios, e sempre tem como pano de fundo a segurança da navegação. Isso é primordial. A autoridade marítima, que é a Marinha do Brasil, as autoridades portuárias estão sempre preocupadas com a segurança da navegação e dos bens, das pessoas, do meio ambiente. Isso é pilar para a prevenção de acidentes e para mitigação de danos, né? Definição de responsabilidade se acontecer esses acidentes, né? As autoridades marítimas, na soberania que elas têm, né, também estabelecem regras e certificações que devem ser consideradas. Vamos ver algumas delas, né? Primeiro, certificado de segurança de construção do navio, né? Cargo Ship Safety Construction Certificate. Então, é como se fosse o certificado de construção, a nota fiscal do navio, né? A provisão de registro de propriedade, que é o Registry of the Vessel, né? É o registro junto ao Tribunal Marítimo aqui no Brasil, né?
certificado por uma sociedade classificadora, né, que faz a classificação daquele navio, né. Nesse certificado de registro, né, o registro do navio, são prestadas informações minuciosas acerca da resistência do casco, da classificação em relação a que tipo de construção ele é feito, casco duplo, casco simples, quanto à navegação a que se destina, né, navegação oceânica, né, o material empregado na construção, aço, madeira, o que for, né, e os reparos realizados, né. Também existem os termos de vistoria em seco e flutuando, né? Float and Dry Dock Inspection Certification. Os certificados de segurança de construção de equipamentos de radiotelegrafia, né? Radio Station Certificate, que é a parte toda de comunicações. O certificado internacional de borda livre, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe posteriormente. Certificado internacional de linhas de carga, né? Para dar segurança de quanta carga vai ser transportada, e é fornecida a todo navio que tenha sido vistoriado pela Convenção Internacional de Linhas de Carga, também conhecida como ELA Conventions, né? O certificado de arqueação, né, Tonnage Certificate, né, contém o nome, o país de bandeira do navio, as dimensões desse navio, loa, boca, os itens incluídos, deduzidos da medição dessa tonelagem do navio, né? Então, mesmo é o certificado de measurement, né? O GT, né? Ou Gross Tonnage do navio, que é a medida de volume, né? Em português se chama arqueação bruta, AB, é a soma dos espaços internos do navio ou seu volume interior, né? Que é expresso em unidades de 100 pés cúbicos ingleses, né? E foi criado em 1849, né? Para unificar as diversas regras utilizadas no cargo dessa tonelagem dos navios, né? Além disso, também existem os certificados sanitários de bordo, né? Sanitation Certificate, que a partir de 2007, a nossa Anvisa aqui no Brasil, né, exige o Ship Sanitation Control Certificate e o Ship Sanitation Control Exemption Certificate, né, conforme estabelecido pela World Health Organization, né, Organização de Saúde, né, Organização Internacional de Saúde, na Health Regulation de 2005. Então, a gente cumpre todas essas exigências aqui e o agente tem que estar sempre ciente de todos esses dos navios. Existe o certificado de classificação de casco, máquina, se é frigorífico, né? O Hull Certification. O certificado de balsas infláveis, também Life Raft Certification, são umas balsas brancas que tem a bordo do navio, né? Não sei se dá para vocês notarem aqui, uma balsazinha branca aqui. Não são essas embarcações de desembarque aqui, não. São as balsas, que normalmente são lançadas ao mar e elas inflam quando chegam ao mar. O Certificado Internacional de Poluição de Óleo, né, que é o International Oil Prevention Pollution Certification, né, a IOPP, né, IOPP, Certificado de Exigência da MARPOL, né, que é o Maritime Political para prevenção de acidentes com óleo, né, com validade de 5 anos e endosso anual. Quer dizer, no Brasil, ele é emitido e endossado pelas sociedades classificadoras credenciadas pela DPC, a Diretoria de Portos e Costas, né? Quando um navio é levado para a sucata, né, o armador deve emitir o termo de baixa, né, como se fosse o certificado de óbito dele, para ratificar a condição junto à sociedade de classe e à autoridade marítima da bandeira dele, sabendo que aquele navio não navega mais sob a bandeira daquele país. Então acabou, virou sucata, pode até ser usado o nome dele em outro navio.